conviver um com o outro em momentos que ninguém tomava banho. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Foi a melhor experiência que nós tivemos. Todo mundo sem tomar banho, sentado um do lado do outro. Isso que é conhecer de verdade uma pessoa, né? Tem momentos que a gente conhece que está tudo bem, mas tem momentos que a gente tem que conviver apesar das deficiências. A culpa não foi nossa, a culpa foi de lá, a água, para quem lembra, a água faltou, mas não tem problema, a gente sobreviveu e foi ótimo, né? Eu guardo comigo essa lembrança em tudo que foi bom, de tudo que valeu. Eu acho que foi ótimo o momento em que nós vivemos juntos. E quem sabe um dia a gente repete. Com água. Mas a gente repete, né? Memórias afetivas, exatamente. É assim. Queria compartilhar contigo nessa noite a palavra de Deus. E, como diz o pastor Marcos, né, no meu coração, então, Deus falou comigo a respeito de um salmo. Então eu gostaria que você, junto comigo, lesse o Salmo 131. É um salmo curto, tem apenas 3 versículos, mas que podem nos ajudar a pensar, a entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite. O salmo é o Salmo 131. Abra sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo, assim como muitos podem fazer, né? O Salmo 131 nos diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos orar. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, te adorando. Essas horas em que nós estamos juntos, podendo, ó Pai, te adorar, te louvar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, para que ela possa, Senhor, fazer algo no nosso coração. Que Teu Espírito, ó Deus, possa falar conosco nesta noite. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. E amém. O Salmo 131 é um salmo que vem de Davi. É um salmo que inicia em Davi. Mas como é um salmo que não morre em Davi, é um salmo que caminha durante toda a história do povo de Deus. O Salmo 131 inicia em Davi, passa pelas mãos daqueles que vão para o exílio na Babilônia, e em seguida passa pelas mãos daqueles que voltam para Jerusalém e fazem a sua romaria, a sua romagem, a sua caminhada costumeira anual para o templo. O 131 faz parte desse conjunto de salmos que nós chamamos de salmos da caminhada, da romagem, da romaria, que eles cantavam de cor, enquanto caminhavam e subiam para Jerusalém para adorar a Deus no templo. Interessante que esse salmo possui 3 formas que negam completamente um sentimento que Davi tem. E ele nos diz o seguinte, que o coração dele não é soberbo. Essa é uma negação. Depois ele diz que os olhos dele não são altivos, não estão acima de ninguém, nem mesmo acima de Deus. Depois ele diz que ele não tem interesse em grandes coisas. Ele já inicia nessa canção, que é uma canção, dizendo essas 3 coisas para Deus. Olha, Senhor, não isso, não a isso, não aquilo. Eu não sou assim, eu não desejo isso, eu não penso nisso. É uma ótima forma de você chegar-se a Deus em canção, em oração, se colocando numa posição que você deve se colocar diante de Deus. O contrário não pode ser real. Eu não posso, na canção, na oração, me chegar a Deus com o meu coração soberbo.
Eu não posso me chegar a Deus numa canção com meu olhar altivo. Eu não posso me chegar a Deus exigindo ou querendo ou desejando grandes coisas. Muito pelo contrário, então o salmista faz a canção certa, a canção que eu queria ter feito, a canção que eu queria ter cantado naquele momento. Mas essa canção vem para mim. E eu posso sim fazer parte desse momento. É uma canção, é um cantar que traz calma, é um cantar que traz esperança. Traz a calma que é para ele, Davi, traz a esperança porque ele fala para Israel no final: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Um testemunho que ele traz e que ele deixa para todos nós. O salmista, ele encontra a humildade e ele se satisfaz com ela. Que coisa difícil isso, você se satisfazer na humildade. Na humildade você se sente satisfeito. Geralmente é o contrário. Geralmente, quando você vai na excessiva humildade, isso pode fazer mal na cabeça de alguns. Humildade demais pode te deixar mais para baixo. Humildade demais pode não te promover. Humildade demais pode colocar você num lugar que você não merece. Um discurso que é estranho para a gente. Mas o salmista com o coração no lugar, e Deus tendo esse coração do salmista para ele, e Deus apreciando o coração do salmista, vai dizer exatamente isso. Essa humildade satisfaz a ele. E aliás, não só a ele, mas satisfaz a mim, que sou Deus. É um salmo de confiança individual. É um salmo que ele canta com ar de confiança a Deus. É um salmo que se trata de uma pessoa, é ele. Ele fala que é meu coração. Não ando eu à procura de grandes coisas. No versículo 2 ele fala: fiz calar. É um testemunho pessoal. Ele não está representando ninguém. Assim como em outro salmo ele vem e diz: olha, o meu pecado só eu sei. Só eu pequei contra Deus e eu sou o culpado. E diante de Deus ele chega sozinho. Para no final então ele convidar Israel. Para que Israel também faça o mesmo. Para que Israel também divida o sentimento. Para que o povo, a nação escolhida, não seja soberba. Para que também a nação escolhida não tenha os olhos altivos. Para que a nação também escolhida de Deus não queira grandes coisas demais. Ele puxa a nação para perto dele. E aí você vê que o rei Davi vislumbra a grandeza. Ele é rei. Ele está numa situação de privilégio. Samuel já havia avisado no primeiro livro de Samuel, quando o povo pede um rei, Samuel diz: olha, todo rei tem certos direitos. E Samuel começa a enumerar os direitos para o povo que o rei tem. Isso provavelmente encheu os olhos de muitos lá, dizendo: opa, ser rei me parece ser bom. Porque ele tem direito aos bens da nação, ele tem direito ao serviço dos filhos, a primazia é dele, tudo é dele. E Davi está numa situação como essa. Ele enxerga uma grandeza no reinado. Ele é beneficiado, mas isso não mexe com ele. Isso que é impressionante. Davi se mostra como um rei que não se deixa levar com as coisas que ele tem, com as coisas que ele adquiriu, com as coisas que Deus deu para ele. Até mesmo as coisas que não são apenas um direito dele, mas aquilo que Deus deu para ele, o reinado. O profeta Samuel ungiu Davi. Ele foi rei por direito, até mais do que Saul. E ainda assim, ele traz um testemunho como esse, de uma demonstração que as coisas que Deus deu a ele não mexem com a cabeça dele. O povo, quando no exílio babilônico, quando você sai de Davi e você entra na questão do povo, o povo entra no exílio. E no exílio eles levam essa canção consigo, na mente.
Uma canção que necessariamente poderia não estar escrita, mas no exílio eles têm isso decorado. O coração canta isso de cor, enquanto eles estão na Babilônia. Eles levam essa canção, os salmos estão na mente, o povo dentro do exílio canta o Salmo 131, negando o significado que a Babilônia possa ter. Negando as coisas boas até que a Babilônia possa ter. Eles estavam aprisionados, é verdade, mas muitos não voltaram. Quando Esdras e Neemias estão numa carreata para voltar e recebem um edito do rei, de maneira que eles possam voltar para Jerusalém, voltam muitos judeus, mas muitos também ficam, ainda mais judeu, né? Talvez ele deve ter abrido um lojinha lá e falou, aqui eu fico. Para que eu vou para Jerusalém, que está nos escombros, destruída, com a religião praticamente sem efeito, e eu já estabeleci a minha vida aqui, ainda como escravo, mas a minha vida está aqui, os meus filhos nasceram aqui, a gente adquiriu a língua daqui, nós comemos a comida daqui, não vou sair daqui. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, existiu aqueles que falaram, não, a Babilônia para mim não tem significado nenhum. Eu canto o Salmo 131, desejando Deus, permitindo que o meu coração não se torne soberbo e que eu não possa desejar grandes coisas. Você tem 3 momentos, o sentimento de Davi, você tem o sentimento do povo que está aprisionado, você tem nesse Salmo 131 o sentimento de um povo que, quando liberto, sobe para Jerusalém em cântico de celebração, cantando a Deus aquilo que eles realmente sentem, aquilo que realmente para eles é uma verdade. Davi declara que ele não é ou não faz. O texto é claro, ele diz que o coração não é ambicioso, os olhos não são soberbos, os pés não conduzem às grandezas. Quando ele fala que o coração, os olhos e os pés, ele está falando a mesma coisa, porque isso é uma questão de vontade. O coração manda nos olhos, os olhos são a janela da alma. Aquilo que os olhos veem, levam para o coração. E todo o corpo te conduz a isso. E os pés se conduzem ou são conduzidos pelo desejo que está em você. E ele diz que nem o meu coração, nem os meus olhos e nem os meus pés se deixam levar. Eu não sou comprado por nada daquilo que não venha do próprio Deus. Nada que brilhe nos meus olhos é suficiente para que eu possa virar as costas para Deus e me sentir um homem maduro. Ao contrário, nós vemos em Davi uma humildade misturada com satisfação. Humildade misturada com satisfação. Ou seja, Senhor, eu estou bem assim. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou bem como estou. Eu estou bem, Senhor, comendo na tua mão e comendo da tua mão. Aquilo que vem de ti e aquilo que está em ti, para mim é suficiente. Eu me sinto satisfeito. Essa humildade que eu tenho me leva a uma situação onde eu vivo melhor. O que me restaria na Babilônia? O que me daria a grandeza de ser rei? Eu prefiro estar aos teus pés. Talvez nem sendo notado, deixando de ser o verdadeiro Davi. Ele está aqui numa situação mais madura. Isso provavelmente foi depois do pecado que ele cometeu em relação a Batseba. Ele percebe a situação em que ele está agora. Ele está vendo que ele é um homem que ele come na mão de Deus. E quando ele quis usufruir das coisas que lhe eram de direito, ele só bateu a cabeça. Quando Davi tentou viver daquilo que ele tinha por direito, daquilo que o próprio Deus lhe deu, ele bateu a cabeça. Então ele vem e declara para mim e para você, e para o povo de Israel, que nele há calma, que nele há esperança, quando ele percebe quem ele é, e se satisfaz a respeito de quem ele é. É uma escola de vida cristã, olhar para Davi e perceber
que na humildade nós encontramos verdadeiramente Deus. É uma escola. Há um espírito de infância em Davi. Davi volta a uma compreensão infantil. Já que está falando de humildade, nada melhor do que você se comparar a uma criança. E é exatamente o que ele faz. Há um espírito de infância que está permeando o coração de Davi. Esse é o ponto. O espírito de infância. Ao mesmo tempo, no povo, cantando no exílio, há um desejo de voltar a Jerusalém. Jerusalém é o berço dessas crianças. Para Davi, estar nos braços de Deus é estar como uma criança que está mamando ou está desmamada. A nação que volta para Jerusalém, volta aos braços de Deus, sua verdadeira casa, seu verdadeiro lugar. Aos que estão caminhando em direção ao templo, posteriormente, nessa romaria, é o desejo que eles têm de encontrar Deus. Eles estão indo para a casa de Deus, Sião, lá Deus está. Lá Deus eu encontro. Lá eu me sinto um menino nas mãos de Deus, aos olhos de Deus. Esse é o anseio. O anseio de Davi e o anseio da nação vira em torno dessa questão. Da questão de se tornar pequeno, da questão de se tornar criança. E daí perceber o quanto se depende de Deus. Davi percebe que o coração dele não é soberbo, e o coração dele não se eleva. Ele diz isso, né? E ele fala que o meu orgulho não se manifesta. O coração para o hebraico aqui é um órgão do pensamento. A relação de coração e mente não estar altivo, né? A boca fala do que o coração está cheio, dizia Mateus 12. Jesus diz isso. O que o teu coração está cheio é aquilo que a tua boca diz. Se o teu coração está cheio de orgulho, ou se a boca vai dizer exatamente isso. Nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas falam. Por isso que às vezes é perigoso falar. E se falar é bom pensar. E sempre é bom, principalmente, se voltar a Deus para que haja uma transformação nesse coração. Porque Ele vai se revelar. Ele vai se mostrar quem é. Davi se revela para nós aqui. Ele não está mentindo. Ele não está fazendo uma média com Deus. Ele não consegue esconder o seu sentimento de Deus. Assim como eu também não. É impossível na minha oração eu chegar diante de Deus e esconder meu sentimento dele. Se eu estou dizendo para Ele que o meu coração não é soberbo, Ele sabe que é verdade. Porque se for mentira, Ele vai dizer: ah, não é soberbo? Sei. Não é bem assim que eu tenho visto você. O coração elevado é sem amor. O contrário é assim, o coração soberbo, ele apenas ouve a si mesmo. O coração onde os olhos estão altivos, ele não consegue enxergar a si mesmo de verdade nem o outro. O salmista, ele mostra um coração sem orgulho. Eu não sou cardiologista, mas eu estou pensando aqui no nosso coração. Né? Eu não estou pensando no coração que bate, mas no coração que se expressa. E onde está o meu coração e o teu coração? Diante de Deus. Davi encontra paz. Davi encontra tranquilidade nos braços de Deus. Ele diz que ele está satisfeito. Eu acho isso até um tanto quanto invejável de uma maneira santa. Né? Eu olho para Davi e eu fico com uma certa inveja santa, porque ele demonstra para mim que ele está tranquilo nos braços de Deus. Não sei se ele estaria tranquilo se ele vivesse nos nossos dias, mas ele também passou por poucas e boas. Eu duvido que as experiências que ele teve, sendo ruins, não foram verdadeiras quando ele estava nos braços de Deus. O povo no exílio entende que é escravo distante de sua morada, entende que está longe do berço, do lugar onde Deus os criou. O que se vê nas frases iniciais de Davi, nesse texto de Davi,
é um assumir de postura. Ele adquire uma postura e expressa para todos nós a respeito de quem ele é. E um cansaço em buscar aquilo que não lhe pertence. Davi é um rei que está cansado de buscar algo que não mais lhe pertence, que não é algo verdadeiramente dele, que é algo que verdadeiramente ele precisa. Como é bom a gente se cansar das coisas que a gente corre atrás e que essas coisas fogem do nosso pensamento. Como é bom a gente se cansar daquelas situações onde a gente fica enxugando o gelo e que nunca seca, né? E a gente troca de toalha e nunca seca. Mas a gente põe na cabeça que a gente tem que fazer aquilo. Mas aí a gente se cansa disso. E Deus fala, que bom que ele se cansou. Porque agora ele vai perceber exatamente que ele estava correndo em vão. O seu orgulho, a sua preocupação, a sua altivez, não vai levá-lo a nada. Até que enfim ele se vê como uma criança. Até que enfim ele se percebe como um menino diante de mim. Agora sim ele vai conversar comigo. Agora sim ele vai me chamar de pai. Agora sim ele vai me procurar. Porque até então ele era maduro demais, ele era um filho pródigo. Ele achava que ele tinha todos os direitos, ele achava que ele tinha todos os deveres, tudo estava na sua mão, ele fazia o que ele queria. Mas agora, quando ele se cansa de correr atrás do vento, como Davi, eu imagino, ele se olha para Deus e fala, o que eu fiz? Senhor, meu coração não é soberbo, o que eu fiz? Senhor, olha, se era, agora não é mais, o meu olhar não é mais altivo. Senhor, olha, se eu procurava grandes coisas, olha, quero lhe dizer, agora não procuro mais. O meu coração não está atrás de grandes coisas. Os meus pés não estão correndo atrás, não ando à procura de grandes coisas. Eu só procuro o Senhor, a grande coisa, o grande Deus, o grande Senhor. Essas frases mostram para a gente que é um cansaço em buscar aquilo que lhe não pertence. Um cansaço em buscar aquilo que não combina com ele, Davi, não combina com ele diante de Deus. Coisas que ao nosso respeito também podem não combinar. Coisas que nós estamos correndo, coisas que nós estamos desejando, coisas que nós estamos buscando e que na verdade podem não combinar conosco. E a gente está batendo nesse martelo e nada acontece. E Deus está mostrando que não combina conosco. E Deus está esperando a gente se cansar. Até a gente se declarar como Davi se declarou. Davi mostra-nos que nada quer. Nada ele deseja. Ele, na verdade, ele deseja que esteja longe. Essas coisas estejam longe dele. E ele quer estar nos braços de Deus. Ele calou a sua alma, diz o texto. No versículo 2 ele diz, fiz calar e sossegar a minha alma. Ele está dizendo o seguinte, a minha alma está no meu colo. Eu faço dela o que eu quiser. Eu disse para ela, cala a boca, alma. Para de desejar coisas que você não precisa. Davi falava sozinho de vez em quando, isso não era loucura. Isso era bom senso. Porque uma vez ele veio e falou o seguinte, por que estás abatida a minha alma? Espera em Deus. E a alma falou, tá bom. Você está abatida, você está cansada, você está desesperada. Por que, alma? Alma, o que está acontecendo se a alma for aqui dentro? O que está acontecendo, alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Se aquieta. E a alma murcha e fica quietinha. Ele fala consigo mesmo, ele diz, olha, eu calei a minha alma. Eu peguei a minha alma no colo, como uma mãe pega o seu filho desmamado. E fica, nanando, até essa criança dormir, depois que está satisfeita. Ela terminou de mamar, é desmamado. Está satisfeita, ela vai fazer o quê? Ela vai dormir. Senhor, eu estou satisfeito. Não sou soberbo, meu olhar não é altivo, não procuro grandes coisas. Eu estou diante dos teus braços e estou dormindo satisfeito.
Tem até que dar um tapinha nas costas para dar um arrotinho, né? Para quem é pai e mãe, sabe como é que é. É sinal que está satisfeito. Davi se sente satisfeito nos braços de Deus. E a sua alma está satisfeita nos seus braços. Ele carrega a sua alma. Deus carrega Davi. Ele cuida da sua alma. Deus cuida de Davi. Ambos, Davi e a sua alma, se é uma divisão aí, estão sob o cuidado de Deus. Eles estão aquietados. Ele está no colo de Deus. Os seus próprios desejos não estão, no caso, no seu colo. Os seus desejos estão aquietados. Que sonho bom poder colocar o meu desejo. Talvez você tenha esse desejo de pegar os seus sonhos, os seus desejos e aquietá-los. Colocá-lo nos seus braços e aquietar. A nossa ansiedade tem que ser lançada sobre Deus, diz a palavra de Deus. A nossa ansiedade tem que ser jogada aos braços de Deus. Ela precisa ser aquietada. Principalmente nos dias que nós vivemos. Principalmente nas crises que nós estamos vivendo. Sejam elas econômicas, sejam elas familiares, sentimentais, afetivas, relacionamento familiar. Tudo. Trabalho, negócios. A nossa alma está inquieta. Porque a gente não sabe o que fazer. Como lidar com a nossa vida profissional, diante de tudo o que está acontecendo. Daqui a pouco, como diz o outro, se gritar pega ladrão, não fica um irmão. Está todo mundo sendo preso. A gente chega em casa, liga a televisão, vai assistir o Jornal da Noite. Polícia Federal prendeu hoje. Falei, olha que coisa. Aí vou no outro dia. Ligo a TV à noite, Polícia Federal prendeu. Eu falei, gente, isso não acaba nunca. A minha alma começa a ficar inquieta, porque eu vivo num país onde está todo mundo sendo preso. As minhas relações podem ser difíceis também. A minha vida familiar, e a família é algo que é alvo da nossa preocupação, como os irmãos estão fazendo este mês. A minha família pode estar tendo um problema, eu e ela comigo. Eu preciso resolver isso e a minha alma está inquieta. Pois bem, eu quero pegar tudo isso e colocar no colo. Eu quero jogar isso tudo diante de mim. E eu quero acalmar. E falar, calma, nós temos um Deus. Calma, Deus vai cuidar da gente. Tenha paciência. Tenha força. Não se desespere. Não jogue tudo. Não jogue a toalha branca, dizendo, desisto. Não saia correndo. Calma. Deus está olhando para nós. A alma deseja exatamente estar bem. E a alma desejosa de Davi está descansando nos próprios braços dele. Davi está convidando Israel a fazer a mesma coisa. Davi está dizendo, o meu testemunho sirva para a nação. Vocês acham que eu tenho autoridade como rei? Pois bem, eu como rei digo, Israel, espera no Senhor desde agora e para sempre. Isso não é um pedido, é uma ordem. Como rei eu posso fazer isso? Posso. É o que ele fez. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, porque eu estou vivendo isso. Eu estou caminhando dentro dessa realidade. O que o Salmo me diz? Esses 3 versículos me dizem o quê? Primeiro, porque eu preciso conversar comigo mesmo, a fim de perceber o que realmente eu preciso. É necessário você conversar consigo, com a sua alma, como Davi fez, e perceber exatamente aquilo que realmente você precisa. Fazendo perguntas como, quem eu sou? Afinal de contas, quem eu sou para desejar as coisas que eu desejo? Na mão de quem eu estou? Quem é o meu dono? Quem se preocupa comigo? Quem observa os meus caminhos? Quem conta os fios dos meus cabelos? Mesmo para aqueles que têm poucos. Deus ainda conta. Quem faz isso? Quem eu sou? Na verdade, eu sei quais são as minhas reais necessidades. Davi soube.
Davi retrata para nós que ele sabe quais são as necessidades dele, e ele já jogou fora aquilo que não lhe pertence mais, como diz o outro. E acatou aquilo que ele necessita, e que tem a ver com Deus. Quais são as minhas reais necessidades? Portanto, eu preciso conversar comigo, mesmo sozinho, a fim de que eu possa perceber realmente o que eu preciso. Para conversar com você. Nós não podemos ser adultos demais. Nós temos que ser como uma criança desmamada. Às vezes nós estamos sendo adultos demais. Não podemos. Nós precisamos agir como crianças diante de Deus. Às vezes nós chegamos diante de Deus com toda a maturidade, dizendo para Ele, tu sabes de todas as coisas. E a relação fica até um tanto dura entre eu e Deus, porque eu já me acho crescido. E Deus olha para mim e fala, você cresceu aonde? Você não cresceu nada. Você não sabe o que você está falando. Portanto, eu preciso então andar com Deus. Essa é a segunda coisa. Na primeira, eu preciso conversar comigo. E eu preciso perceber o que realmente eu necessito. O que realmente a minha alma necessita. E o que ela não precisa. Uma segunda vez, eu preciso andar com Deus. Andar com Deus para sentir essa presença de Pai. Andar com Deus como uma criança anda com seu pai. Irmãos, não sejamos adultos diante de Deus. Não sejamos alguém que temos toda resposta. Sabemos o que fazer. Não sejamos pessoas que, não, Deus fez isso, é assim. Deixa Deus fazer. Ele ainda é soberano. E Ele ainda é Pai que carrega-nos no colo. Não sejamos adultos diante de Deus. Eu mesmo não queria que a minha filha crescesse. Eu queria que ela ficasse com a mesma idade para o resto da vida. Eu vou fazer uma oração para que Deus cegue os olhos de todos os meninos da cidade. Inclusive o dela. Né? Para que ela não cresça. Para que ela fique comigo. Mas eu também não posso ser egoísta. É lógico que essa é uma oração errada, né? Deus tem que conduzir ela para onde Ele quiser. Com quem Ele quiser. Mas nós, espiritualmente falando, não podemos nos tornar adultos nesse sentido de independência. Nós devemos adquirir a maturidade da nossa compreensão de Deus. Nós devemos adquirir maturidade diante daquilo que Deus é para nós. Observar. Agora eu já conheço Deus melhor. Isso sim é ter maturidade. Independente, jamais. Jamais. Nunca. Em absoluto. Eu faço coro com Davi. Eu sou uma criança e os meus desejos precisam estar no meu colo também. Apenas os humildes vão entender a revelação de Deus. Apenas aqueles que são humildes como Davi vão compreender o que Deus revela. Tem um texto exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 21, que diz: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aos pequeninos Ele revela. Aqueles que não se colocam diante de Deus em humildade, em lançar fora a soberba e a altivez, não conseguem compreender a revelação de Deus, porque estão querendo se igualar àquilo que Deus é. Mas quando a gente bebe de Deus, a gente entende o que Deus está falando. Quando a gente se abaixa diante de Deus, a gente ouve a voz dEle. A gente escuta o que Ele está falando. A gente está abaixo dEle. E Ele está falando para nós. Se nós quisermos ficar acima dEle, a voz dEle não vai nos alcançar. Eu quero estar abaixo dEle. Jesus nos ensina aqui a comida, e Ele fala isso, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Esse é o sentimento que Jesus também tem, sendo filho. Esse é o sentimento que Jesus também adquiriu, sendo filho, se colocando como uma criança diante do Pai. Nada Ele fazia sem o Pai. Um homem
barbado, grande, em Nazaré, sábio, entendido, com a palavra certa para tudo, sabendo o que dizer, tendo um monte de pessoas seguindo ele. Não, eu preciso falar com o Pai. Não, mas o senhor já... Não, eu preciso falar com o Pai. Eu dependo do Pai. Eu não sou orgulhoso. Eu sou filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Mas eu não sou orgulhoso, eu não sou altivo, não desejo grandes coisas. Jesus demonstrou isso para mim e para você. Ele mostrou que ele estava diante do Pai, no seu colo. E os seus desejos e a sua alma estavam sendo controladas por ele. O exemplo de Davi se estende a Jesus, que é filho de Davi, e vem até nós, mostrar para nós quem de fato nós somos, quem de fato Deus é. Diante disso, meu irmão, eu e você precisamos nos colocar totalmente à mercê de Deus. Fazer do Salmo 131 a nossa verdade, tendo a compreensão de que Deus cuida de nós, tendo a esperança e a alegria todos os dias. Acorde, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é uma palavra difícil de ouvir, né? Segunda-feira, tudo vai começar. Vamos acordar cedo, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Pois é, amanhã é segunda-feira. Amanhã você está como uma criança desmamada, satisfeita, nos colos do Pai. Sinta essa satisfação de um filho diante de um pai. Em nenhum momento Deus, como Pai, solta a tua mão. Ele está com você o tempo todo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Pai de amor, nós te louvamos, Senhor. Te adoramos porque podemos, Senhor, fazer aquilo ou falar aquilo que Davi falou. Dá-nos, ó Deus, força, entendimento dessa palavra. Para que, ó Senhor, a nossa experiência de vida em relação a nós mesmos seja positiva. Tenhamos domínio próprio. Tenhamos controle daquilo que os nossos desejos dizem. E queremos, Senhor, nos derramar diante de Ti, mergulhar em Teus braços, caminharmos contigo, dependentes de Ti, levarmos o Teu nome junto com o nosso nome, sendo parte da família, sendo, ó Deus, sendo nós seres dependentes de Ti, ó Deus, não tendo vida própria, mas vivendo de acordo e segundo a Tua vontade. Fica conosco, abençoe a Tua igreja, abençoe cada um que está aqui, Senhor. Cada irmão, cada irmã, seja jovem, seja idoso, que o Senhor visite o coração de cada um, de cada familiar, de cada pessoa que está aqui e tem seus entes queridos, ó Deus, que também necessitam desse mesmo sentimento. Visite-os onde eles estiverem. Nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe e obrigado a todos. Podemos ficar em pé, vamos cantar. Cristo te estende sua forte mão. Cantemos com alegria.